Bons amigos, bem-vindos à nossa segunda aula do nosso evento de Agricultura Biodinâmica com a série de 3 videoaulas gravadas. Hoje, com o tema Você também pode multiplicar a sua produção. Eu sou o professor Roberto, sou o criador e coordenador da comunidade Curso Online Preparado da Luz. Então, eu como professor e engenheiro agrônomo há 18 anos já, eu tenho me especializado em ajudar pessoas, que gostam de trabalhar com a natureza e querem aí prosperar em suas atividades agrícolas. Eu, com minha equipe, nós estamos aí muito felizes com os resultados que nós estamos tendo. Temos conseguido ajudar através da comunidade, dos cursos online. Nós temos conseguido ajudar aí produtores e empreendedores rurais do Brasil e da Europa também agora. Então, na aula de hoje, através dos conhecimentos da agricultura biodinâmica, nós vamos ensinar você que sim, é possível você recuperar terras degradadas e torná-las aí prósperas, podendo até formar verdadeiras empresas agrícolas autossuficientes, autossustentáveis. Nós dizemos que em até 3 anos você consegue ver já aí os resultados extraordinários que podem aí acontecer na sua terra, na sua unidade de produção. E claro que para isso depende de cada um. Contudo, nós dissemos que se nossos alunos seguirem nossas instruções, não importa aí o quanto suas terras estejam degradadas ou mais ou menos ruins aí, sim, ele consegue chegar lá. E para você que está participando aqui dessa aula, você pode até me perguntar, e eu? Eu também consigo praticar a agroecologia, a agricultura orgânica, a biodinâmica? Eu também consigo chegar lá? E eu, de imediato, e sem dúvida nenhuma, pessoal, eu respondo: sim, claro, você também pode. E é o que nós vamos mostrar aqui nesse evento e nessa aula. Então antes, só um parênteses. Como eu mostrei na aula passada, eu quero deixar claro que tudo isto que eu estou colocando para vocês aqui, essas promessas, são baseados em conhecimentos deixados aí por gigantes. Gigantes como Rudolf Steiner, tema desta série de 3 videoaulas aqui. Então eu quero adiantar que nada disto é coisa da minha cabeça. E então o que eu fiz foi somente me aprofundar aí nos conhecimentos deixados por grandes mestres como Rudolf Steiner. O que eu fiz foi facilitar o aluno a alcançar o que o Steiner propôs. Organizei tudo isso aí para alcançar aquilo que ele mostrou ser possível ser alcançado aí com os conhecimentos que ele deixou, com todo esse conhecimento que ele deixou. E então como eu criei esse método? Então, durante algum tempo, eu também deixei, para ser bem sincero para vocês, pessoal, durante algum tempo eu também deixei aí de acreditar que fosse possível aí produzir alimentos sem utilizar agrotóxicos, adubos químicos e sementes transgênicas. E acho que eu já falei para vocês que eu até cheguei a desistir da minha profissão de engenheiro agrônomo, de produtor agrícola. Contudo, depois de toda a frustração e desilusão com a agricultura que vemos, que essa agricultura que nós vemos todos os dias por aí, eu conheci a agricultura biodinâmica, que foi aí um conhecimento que me deu o grande start, a grande eureka. Eu também conheci a agricultura orgânica, conheci a agroecologia, a agroecologia também.
ela me fez aí dar grandes saltos de entendimentos, principalmente aí com a doutora Ana Primavera. Bem, depois que eu entendi a lógica do que o Steiner deixou, tudo fez sentido para mim, pessoal. Um campo de possibilidades se abriram na minha frente e eu fui além. Fui além de ensinar. Eu fui produzir alimentos biodinâmicos, mais especificamente, eu fui produzir plantas medicinais biodinâmicas. E deu muito certo, pessoal. Na verdade, antes de encontrar a biodinâmica, ou essas agriculturas alternativas de uma maneira geral, eu já estava, para falar a verdade, pessoal, eu já estava ficando até doente. Já estava entrando até em depressão. Contudo, esse mundo que se abriu, esse novo jeito de ver a natureza, me trouxe uma verdadeira cura. Nasceu dentro de mim a vontade novamente de eu ser produtor e ser professor. E é por isso que eu quis aí compartilhar com todos. E por isso que eu quero compartilhar com todos. Foi então, né, que eu resolvi me aprofundar. E eu montei esse método que é o preparado da luz. E agora procuro ensinar e ajudar as pessoas com ele. Apenas isso. Ajudar e compartilhar tudo que eu vi, tudo que eu me aprofundei, tudo que eu preparei. E todas essas transformações que aconteceram em mim. Esse método só permite realmente que as pessoas cheguem lá mais rápido e não precisam aí passar pelo que eu passei. Então eu montei um jeito, né, que encurta o caminho das pessoas para, né, vai direto ao ponto e não precisa passar por tantos obstáculos, né? Você já pode ir pulando esses obstáculos. Se tem alguém aqui que passou por isso também, né, coloque aqui nos comentários se está passando pelo que eu passei ou se também aí, né, superou tais obstáculos. Compartilhe com a gente. Escreva aqui, quem sabe, né, nós também podemos aí responder, trocar experiências e tudo mais, né? Então, na aula passada, nós mostramos que, de acordo com Rudolf Steiner, toda a unidade agrícola ela deve ser considerada como um organismo, né? Um organismo agrícola, um organismo agrícola vivo. Então vocês viram, quem não assistiu a aula, assista a aula passada. A gente contou muito bem isso. Então, assim como o organismo humano, com seus órgãos, seus membros, partes do corpo, tendo eles, como eu disse, né, cada órgão desse, sua função vital, nós vimos que esse organismo agrícola ele deve estar apoiado em um tripé, ou seja, ele deve ser diversificado, integrado e autossustentado, né? Então, ou seja, diversificado, né? Quando nós estamos falando de diversificados, nós já não estamos falando aqui mais de monoculturas, como fazem por aí, né? Só planta milho, ou cana, ou soja, né? E assim vai, né? Deve haver uma diversificação das atividades, ou seja, deve-se ter aí as atividades da horta, as atividades das galinhas caipiras, né? Fruticultura, o pomar, cultivo de grãos, silvicultura, floresta, apicultura, né, com as abelhas, pecuária, né, com o gado, pecuária de leite. Então tudo isso, né, é a diversificação, não só ficar na monocultura. E essas atividades, elas devem aí estar integradas, tá? Então, o que é integrada, né? Ou seja, os restos da galinha, elas devem, né, alimentar a horta, e o resto da horta deve, então, estar alimentando as galinhas. As florestas, elas devem aí alimentar as abelhas, e as abelhas
por sua vez, elas devem polinizar as flores dos pomares e assim criar o que nós chamamos de uma sinergia. A sinergia é quando os resultados, né, os resultados da soma das forças, elas transcendem aí a matemática comum. Vou me explicar melhor, né? Ou seja, 2 mais 2, né, em uma sinergia não é só 4, e sim 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 7, pode ser 12 e assim vai. Então, nesse caso, quando a sinergia, ou seja, forças atuando em sincronia, ocorre um ciclo próspero no local. Isso tudo já são ideias do Steiner, que ele colocou isso. Então, quando acontece isso, a unidade agrícola, ou melhor, o organismo agrícola, passa a ganhar uma autonomia através da alimentação e através da retroalimentação dessas forças criadas, dessas forças de criação. Assim, cria-se a possibilidade de independência dos insumos, de todos os insumos externos, como adubos químicos, o NPK, agrotóxicos e sementes híbridas e transgênicas e tudo mais. A unidade agrícola, pessoal, passa a ter uma individualidade, como propôs Steiner. Passa a ter uma autonomia em seus processos, independência. O eu humano, ser humano, o produtor agrícola ou aquele que quer empreender em suas terras, passa a ser aí, né, como quis Steiner, como propôs Steiner, o elemento central. Trabalha-se então em harmonia com a natureza, respeitando a hierarquia dos reinos minerais, dos reinos vegetais, animais e humano. Tudo é respeitado. Tudo isto no sentido, claro, de alcançar o que nós chamamos do arquétipo do organismo agrícola. O arquétipo do organismo agrícola ideal. E aí, então, o que seria o arquétipo? Arquétipo seria a ideia central que existe por trás da forma. Ou seja, o mesmo arquétipo por trás da forma de um organismo humano, como mostrei na aula passada, né, é o mesmo arquétipo de um organismo celular. Né? É o mesmo, ou seja, é o mesmo de um organismo agrícola. E assim é possível você acessar esse arquétipo e simplesmente materializá-lo, né? Chegar ao mais próximo aí do ideal. Vocês verão que o organismo agrícola ele é semelhante a um relógio, né? Ou seja, ele possui aí engrenagens como as do relógio. E cada peça faltante ou com problemas aí pode estar aí comprometendo o todo. E a sua unidade de produção passará a ser considerada aí como e gerenciada, né, como o que nós chamamos de empresa agrícola. Empresa agrícola. Então, a empresa agrícola, né, ela é capaz, aí, sendo capaz de gerar aí rendimentos, verdadeiros rendimentos, rendimentos incríveis. E, por fim, ela tornar autossuficiente. Você sabe quando você chega aí ao estado de autossuficiência? Sabe? Quando seus ativos são maiores que os seus passivos. Nós ensinamos isso muito bem nas aulas. E isso é totalmente possível de ser aí contabilizado, se você for ver, né? Para quem entende aí um pouco de economia, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, para você chegar a esse ponto, né, do ativo ser maior que o passivo, então passa-se por processos, ocorre uma escalada, ocorre um passo a passo.
Então, eu já estou ensinando aqui para você como vocês chegarem lá. É através desse passo a passo. E é isso que nós estamos, né? Nós estamos falando aqui de dar esse passo a passo e como você faz para dar esse passo a passo. Então, cada coisa, cada tijolinho deve ser colocado no lugar certo e na hora certa. Nós dissemos que é como construir ou reconstruir uma casa, né? Faz-se primeiro as bases, os alicerces, depois as paredes, depois os telhados, o acabamento e etc. Né? Então vai construindo. E agora nós vamos ver aqui então como é esse processo. Você imagina, né, que tem aí uma unidade agrícola. Né? E se você não tem essa unidade agrícola, né, que pode ser um pedaço de terra, né, você imagina que você passa a ter, então. Né, e até nós ensinamos também no curso como você passar a ter essa unidade agrícola. Né? Mas lembrando então que uma unidade agrícola, uma unidade de produção, ela pode ser considerada aí de início como eu disse, né, um pedaço de terra. Isso já caracteriza, né, uma unidade agrícola. E no mínimo aí, se você tiver 1000 metros quadrados, né, até mesmo no quintal, a gente fala no quintal, nesse caso você consegue começar. Então, pode ser no quintal da sua casa, um terreno que você tem, um terreno na cidade, né, ou, né, no campo. Você pode até ser num condomínio, né, na sua chácara, pode ser uma escola, enfim, o sítio, a fazenda. Então nós vamos imaginar que você vai começar aí do nada, né? Ou um pedaço de terra, que você tem um pedaço de terra, como eu disse, né? Pode ser de 500 metros quadrados a 1000 metros quadrados, você já dá para começar. E aí, então, você vai precisar escalar. Você vai precisar fazer o que nós chamamos de escalagem. Escalagem é você começar do pouquinho para o monte, aí você pega aquele monte, né, investe aquele pouquinho e você vai subindo, como nós temos muitos exemplos por aí. Então, mas pode ser que você também tenha já uma área, né, um sítio, né, e você também pode escalar ainda mais. E como é essa escalada? Né? Bom, primeiro você precisa saber quem você é. Você precisa saber qual a sua função. Né? Pode ser que você seja um produtor ou um empreendedor apenas. É preciso adiantar que nós vamos precisar dos dois. O que eu estou dizendo, pessoal? Ou você pode ser os dois, produtor e empreendedor, ou você pode ser só o produtor ou só o empreendedor. Ou você pode ser os dois. Ou o produtor pode trabalhar junto com o empreendedor e vice-versa. Então você vai precisar se juntar, né? Se você é produtor, se junta com o empreendedor. Ou se você é empreendedor, você se junta com um produtor. Ou você pode ter essas duas características. Mas o que importa, né, é que os dois aí caminhem juntos, pois eles são aí complementos. Então, você vai passar a considerar a sua unidade agrícola de produção como um organismo agrícola e você vai observar o seu agroecossistema. Então esse é o primeiro passo. Você sabe quem você é, começa a observar o seu agroecossistema, né, vê aonde você está. Por quê, pessoal? Cada unidade tem o seu agroecossistema, né? Tem o seu, lembra da palavra ecossistema, né? O sistema eco é casa, o sistema da sua casa. Por isso, cada organismo ele tem as suas características próprias, ele tem a sua própria individualidade. Então você vai identificar essas potencialidades, essa individualidade. Então você começa a criar a individualidade do local, uma espécie de personalidade do local. Então isso são ideias baseadas
extremamente, são totalmente baseadas no que o Rudolf Steiner disse. Ele fala sobre essa individualidade. Então, para isso, você vai praticar aí, que já está praticando, né, o que a gente chama de uma agroecologia, de uma agricultura orgânica. Né? Veja, nós estamos falando totalmente aqui de agricultura biodinâmica. Nós vamos ver que a biodinâmica, ela compreende todos esses aspectos, ela fala sobre esses aspectos, mas também ela vai além. Ela vai além a esses aspectos, vocês vão ver. Porque o que eu quero dizer é que somente você praticando a agroecologia é que você consegue chegar lá. Então o que eu quero dizer é que a gente dá o nome de agroecologia, dá o nome de agricultura orgânica, né? Mas não adianta você achar que você vai conseguir praticar agricultura biodinâmica se você não praticar a agroecologia, a agricultura orgânica, que é agricultura biodinâmica também. Porque muitas vezes as pessoas confundem, né, que já querem aí sair, acha que vai resolver aplicando os preparados biodinâmicos, né, querem uma porção mágica, uma mágica, que a coisa acontece assim, né? Tudo bem, os preparados biodinâmicos, eles são verdadeiras poções mágicas, mas vocês vão ver que para que as poções mágicas aconteçam, para que os preparados biodinâmicos tenham efeito, é preciso que haja todo um contexto, toda uma agroecologia, ou seja, é preciso que haja uma sincronia, é preciso que haja vida, e o Steiner fala isso. Os processos biodinâmicos, todos aqueles processos que ele ensina, só acontecem em um ambiente vivo. Então não adianta querer aplicar se você não tem essa base. É por isso que nós preparamos as bases, por isso que os nossos cursos, a gente dá aula de agricultura orgânica, agroecologia. Né? Por quê? Porque aí os preparados, eles depois, que é a próxima etapa, vai fazer muito mais efeito. Né? Vai fazer o efeito de fato. Contudo, o que é, né, a agricultura biodinâmica? O que o Steiner propôs é que você pode ir além. Né? Então essa é a diferença da biodinâmica. Você pode ir além, você pode transcender, ampliar esse campo da agroecologia. Como? Né? Para isso, como eu disse, né, depois de uma agroecologia muito bem estabelecida, uma agricultura orgânica muito bem estabelecida. Então você vai entrar, depois que você estabelecer essa agroecologia, você vai entrar em tudo que o Steiner ensinou. Porque o método que ele deixou vai, na verdade, e a palavra aqui é essa, é potencializar todos esses processos. Tá? Então ele potencializa. Ele potencializa o adubo, ele potencializa a vida da terra, ele potencializa todos os processos. Então você vai entrar aqui com as forças cósmicas. Né? Preparou a agroecologia, preparou a sua unidade agrícola, e aí você entra com forças cósmicas, forças cósmicas e forças telúricas da Terra. Então, forças do céu e forças da Terra, forças do eu e forças do espírito, como ele dizia. Então, você vai entrar com os preparados biodinâmicos e com os calendários agrícolas, ou seja, né, plantar de acordo com a lua, de acordo com as estrelas. Tudo isso buscando, né, as forças, todas essas forças, elas estão aí, pessoal. É que existem aí, né, você vai saber utilizar melhor. Né, existem algumas épocas que elas estão mais predominantes e você vai saber que épocas são essas. Então você vai ver que, como Steiner ensinou, você poderá até utilizar aí os benefícios, né? Até ele ensina, ele coloca, quem pode procurar lá, ele coloca, pode procurar no livro, né, das conferências, do Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, que ele fala que você pode até pela meditação aí praticar a agricultura, que é algo muito bonito, que eu acho isso, que ele deixou. Então, com ferramentas você pode ir além. Né? Então, que ferramentas são essas, né? Para você ir além dessa, né? Então, o que eu estou dizendo é que você vai além da biodinâmica até.
Então, quais são essas ferramentas? Né? São as ferramentas de gestão. Então, tudo isso, pessoal, apesar de, quando a gente diz, né, que às vezes parece um pouco aí abstrato, né, e pouco mensurável, mas eu digo, ele é bem mensurável, dá para medir. Ou seja, você consegue calcular tudo isso. Então é isso que eu estou dizendo, que você é preciso de ter algumas ferramentas, né, para que você coloque tudo isso num papel, que você coloque isso tudo em uma planilha, e para que você faça, né, não fique só no mundo das abstrações, e que você faça isso acontecer. Tá? Então você vai ampliar. E você vai levar esta unidade agrícola a este corpo, a esse outro estado, né? A um estado que nós chamamos de agricultura, né? Da empresa agrícola autossuficiente. Então, para então, né? Aí enfim, você vai alcançar a autossustentabilidade. E enfim, a sua liberdade, que é a liberdade do homem, que é a meta, né? Segundo Steiner. Então, tudo isto em um passo a passo, não dá para pular processos, tá, pessoal? Principalmente aí quando nós estamos falando aí, lidando com a natureza. Pelo menos, né, eu posso adiantar que você vai chegar mais próximo disto. Então, você vai chegar muito próximo, né, desse ideal, desse arquétipo do organismo agrícola. Então você vai adquirindo, como o Steiner dizia, né, vai adquirindo forças que ele chamou de forças de coesão. É preciso, o que são essas forças de coesão? São forças de acúmulo de energia. Né? Você precisa, para dar saltos, você precisa de acúmulos de energia. Assim é o salto, né, o salto quântico do elétron, né? Ou seja, para quem gosta um pouquinho, né, você vai acumulando, né, o elétron vai acumulando energia, vai acumulando, né, e ele não percorre de uma camada para outra, né, assim, mas ele, na verdade, quando ele acumula, de repente ele pula de uma camada, ele desaparece de uma camada e pula para uma outra. Esses são os saltos. Mas para que aconteça esses saltos é preciso, então, né, ter aí acúmulo de energia e essa força de coesão que o Steiner diz. Então, você vai dando esses saltos. Pode ser que no primeiro ano você já deu um primeiro salto, um grande salto. Né? E depois, no segundo ano, né, como nós dissemos, você dá um outro, e aí até o terceiro, né, nós dissemos aí que até no terceiro ano aí você consegue, você precisa, se você fizer tudo certinho, você chega a essa autossustentabilidade. Como é o caso, né, nós podemos colocar aqui, da nossa aluna, né, a Helena, que lá perto, né, mora lá perto de Goiânia, no estado de Goiás. Você já vê, né, que ela está aí reformulando seu sistema de produção, já começou a ampliar a sua horta, ela já planta de acordo com o calendário agrícola, aplica os preparados biodinâmicos, então você já vê ela caminhando. Né? Roberta, ali a cerca daquela bananeira ali é a cerca da divisa da Horta Velha. Tem um milho plantado ali, tá um matão. Aí aqui a gente vai limpar e a horta seria esse quadrado aqui. Oi Roberto, bom dia, aqui para te mostrar a evolução da horta. Nós já estamos chegando quase na linha do meio lá, que é naquele toco grosso lá, ó. Mas ali já inclusive eles passaram pó de rocha. E a gente está com muito material lá em cima para ir descendo, tá? Que estão naquela lista, né? Que geralmente são as mudas que a gente compra toda semana. É o coentro, alface americana, alface crespa, tem berinjela, beterraba. Acho que hoje, amanhã, ele vai plantar aqui a beterraba, né? Porque a maioria é tudo folha. E hoje eles já estão plantando lá em cima, ó. Estão plantando lá
aquela parte, estão acabando de plantar as folhas, né? Que hoje é o último dia de folha. O caso da nossa outra aluna, né, a Rosângela, que está feliz aí, toda feliz com os seus resultados da sua horta. Produção inicial depois da primeira aplicação dos preparados biodinâmicos. Tá muito lindo. Mistura de plantas, plantas companheiras, terra coberta. Põe em prática mais alguns ensinamentos de encanteirar, agradecendo a natureza e ao Pai, o nosso organismo agrícola. Como é o caso do Marcílio, que fez aí, né, mostrou pra gente, está fazendo a sua pilha, fez a pilha de composto, né, aplicou os preparados, e já está aí pronto para aplicar todas essas energias em seu cafezal, em seu sítio, lá situado localizado em Franca, no estado de São Paulo. Está pronta, já tem 2, 3 meses para mais, por aí. Essa outra nova e aqui também uma outra nova. Já uma terceira pilha de compostagem, né? Vai recebendo a mistura de Napier com esterco de vaca, molhando o suficiente para ficar com a umidade adequada. E essa pilha foi feita ontem. Você vê que já está preparadinha, né? Estamos complementando, que ela é uma pilha que ficou pequena, foi feita ontem à tarde. Ali estamos complementando a pilha, vai ficar uma pilha maior. Essa aqui é uma pilha que já tem há 2 meses, pelo menos, ou mais, um pouquinho. E já está em decomposição. A gente já vê, já tem um produto já em decomposição. Todas elas fazendo dentro daquela técnica que foi indicada aí no curso biodinâmico. E todas elas receberam os 6 preparados, né, de composto. 502, 503, 504 e 505, 6 e 7 também, 507 pulverização sobre a pilha, né? Tem o caso da outra aluna, nossa, né, que ela conseguiu aí, já fazendo, né, ela mandou, até falou esses dias para mim, fazendo, né, exercícios do curso, ela conseguiu pegar um projeto aí para trabalhar, um projeto de agroecologia, de agricultura biodinâmica, né, com plantas medicinais, cultivo, né, orgânico e biodinâmico lá no sul da França, né? Então ela está toda feliz com isso. Então, se você é convencional, você pode ir, então, né, mesmo que você sendo convencional, você pode ir aos poucos deixando os tóxicos, né? Você pode ir aos poucos deixando toda a química, todos os agrotóxicos, transgênicos, NPK. Você vai aos poucos tirando essas cascas que não permitem, né, estar em contato com essas forças da natureza. Como eu sempre digo, né, pessoal, seria imprudente aí eu falar para alguém, assim como seria imprudente um médico falar para o seu paciente que a vida toda se encheu de remédios, de química e tudo mais, né? Seria imprudente eu falar para ele, de repente, parar de tomar todos esses remédios, todos esses químicos, né? Para falar para o produtor, então, relacionado a isso, né, fazendo uma relação, falar para ele deixar de utilizar agrotóxico, deixar de usar químico, porque eu não vou dizer, né, que se eu falasse, poderia falar, né, que porque ele vai se curar sozinho, né, eu não vou dizer isso e se ele passar, né, a só se alimentar bem ou tomar só homeopatia e todos os remédios alternativos, né, e eu não vou recomendar isso.
Eu também. Então eu não falaria para ninguém parar de repente de usar agrotóxicos, de usar químicos e tudo mais. Para esses, eu falaria, né? Para quem é convencional, quem está aí com a sua terra intoxicada, com todo o seu processo aí dependente disso, para esses eu falaria para ele ir aí se desintoxicando, aí ir largando aos poucos, pouco a pouco, como dizia Steiner, né? Ir largando todas essas bugigangas químicas que não precisa. Eu falaria para ele ir cada vez mais para este caminho, cada vez mais aos poucos ir praticando a agroecologia e a biodinâmica. Então, como é possível, então, ir aumentando então, essas forças de coesão deste corpo, deste organismo agrícola? Como é possível, então, ampliar este campo, evoluir e prosperar? Sem precisar necessariamente desses insumos externos e se livrar aí da prisão, né, no qual eu estou falando para vocês. Bem, porque alguém pode fazer aí, né, a seguinte conta, que é o que fazem por aí a conta, né? Então, como que é a conta, né? Para sair X aqui, desse lado, tem que entrar X aqui desse outro lado, certo? Ou seja, para sair 10x aqui deste lado, tem que entrar 10x do outro lado. Ou seja, não tem como produzir 10x sem eu colocar 10x aqui. A conta, né, a conta não fecha. Não é assim que faz a conta? Sim, não fecha para quem está aí fechado realmente nesse mundo de crenças limitantes. Quem está aí com essa casca que eu falei, quem está aí preso a esses processos, para esse a conta não fecha mesmo. Porque preste atenção, Steiner disse que na natureza existem forças cósmicas e terrestres atuando por todo lado. Ele diz assim: não poderá haver uma compreensão da vida vegetal sem que se considere que tudo o que está sobre a Terra e de fato apenas um reflexo do que se passa no cosmos. E ele disse que se soubesse aproveitar essas forças, poderíamos aí produzir alimentos extraordinários. Contudo, para a terra e as plantas absorverem essas forças, é preciso estarem aí abertas, pessoal. Fechada, ela não absorve. É por isso que a conta não fecha, né? Porque está fechado. A hora que você abre o sistema já não é mais aqui horizontal. O sistema é vertical. Porque as plantas, elas precisam adquirirem aí uma certa sensibilidade para absorver essas forças. Com cascas, ela não absorve. Quem consegue ver mais a fundo pode ver melhor, né? Porque algumas plantas querem crescer mais do que outras, vocês sabem. Quem trabalha com o campo, eu estou falando aqui com vocês que lidam com a natureza, vocês sabem que algumas plantas querem crescer mais e outras menos, né? Então, assim como Steiner diz, ele fala assim, né? Assim como você pode passar por um homem apático e ele não te perceber, né? Assim também tudo no solo, ele fala, tudo no solo ou sobre o solo, pode passar por uma planta e não ser percebida por ela. Tá? Então, a planta também pode ser apática ou não. Então, o solo, trabalhar o solo, vivificando, a planta, ela se sensibiliza. A planta se prepara para atrair coisas mais longínquas, em âmbitos aí mais amplos. Ela não se alimenta ou se beneficia só do que está ali do lado dela, e sim de todo ao seu redor.
e até de toda a sua vizinhança, né? Ela se beneficia das florestas, ou seja, ela consegue se comunicar melhor com as suas florestas, que toda a floresta que está ao seu redor, consegue receber essas informações, né? As florestas, elas possuem informações informações, né, de evolução, informações de crescimento, né? Então, as florestas, a planta sensível, ela consegue perceber isso, né? Não é uma planta apática, né? Vocês sabem, quando as pessoas tomam remédio, é como, muitas vezes tomam tanto remédio que fica anestesiado, não consegue perceber nada. Então, os remédios, eles tiram a sua capacidade, a gente fala, né, fica dopada, a pessoa fica dopada. Então, as plantas, elas também ficam dopadas. Então, quando ela está limpa, quando ela está aberta, ela se consegue comunicar, né, com essas informações. Então, você precisa despertar as plantas para isso. E é preciso saber fazer isso, né? Então não é sobre colocar as bugigangas químicas na terra para a planta crescer, né? Não é sobre isso. É sobre vivificar a terra. E para vivificar a terra são elaborados adubos especiais. Adubos esses que são verdadeiros alquimias, né, ensinadas aí pelo Steiner. Que na verdade, se você for ver, nem são adubos necessariamente, são potencializadores de adubo. Então eles devolvem aí ao adubo a possibilidade de vivificar a terra, de modo a captar substâncias cósmicas que chegam no solo na mais sutil dosagem homeopática. Então são doses homeopáticas. E aqui, então, eu estou falando, vocês sabem que eu estou falando dos preparados biodinâmicos. Assunto esse que nós vamos aí falar na nossa próxima aula, tá? Então, uma frase do Steiner que ele diz assim, né? No futuro, um adubo ao invés de ser tratado com bugigangas químicas, deverá ser tratado com milefolium, urtiga, camomila, dente de leão, né? Vocês sabem que as plantas medicinais aí que ele utilizou para fazer os preparados. Então, na próxima aula, nós vamos também vamos falar sobre alquimia, nós vamos falar sobre as transmutações, vamos falar aí de assuntos de transformação do, por exemplo, potássio ou cálcio em nitrogênio, por exemplo. Então, em uma de suas conferências, Steiner disse para o círculo dos 130 membros agricultores aí, né, que para alguns, né, a transmutação, a transformação dos elementos químicos, ele pode parecer aí loucura, né? Mas quanta coisa nesse mundo, né, como ele disse, de início pareceu loucura e depois passaram aí a ser adotados, né? Aí ele diz, né, bastaria os senhores, ele contando para eles, né, bastaria os senhores verem os jornais, né, suíços, quando alguém propôs, né, construírem aí estradas de ferro nas montanhas suíças, e aí, né, falaram que era louco. E aí depois de algum tempo, elas estavam lá. E hoje em dia as pessoas já não acham louca, né, quem inventou essas estradas. Então, nessas coisas aí, o que ele estava dizendo, né, trata-se de deixar de lado aí os preconceitos. Então, por fim, vamos falar aí mais como você pode dar esses saltos, utilizando aí os preparados biodinâmicos e a astronomia. E por fim aí, quem quiser saber, abriremos então algumas vagas para quem quer aí ter acesso às aulas dos cursos Preparado da Luz. Então, é isso. Então, um grande abraço a todos, participem, façam perguntas, deixem aí seus comentários, se inscrevam no Telegram para estar recebendo sempre, né, no nosso canal, se inscrevam no Instagram para receber aí conteúdos gratuitos. Então verifique se vocês estão recebendo também tudo certo aí, os conteúdos por e-mail, tá? Verifiquem se está chegando tudo certinho. Então eu me despeço aqui com as palavras de Rudolf Steiner.
É justamente na agricultura que fica evidente que é preciso extrair do âmago, do espírito, forças hoje inteiramente desconhecidas. Não somente a agricultura deve ser melhorada, e sim a vida do homem na terra. Então, fiquem aí com mais exemplos aí, com mais casos de sucesso. Na Granja Capão Alto das Criúvas, em Sentinela do Sul, mais de 1.000 hectares são produzidos através do sistema biodinâmico, sem agroquímicos e sem adubo convencional. Nesta propriedade, sustentabilidade não é apenas um conceito, e sim uma prática cotidiana. Nós vamos encontrar no alimento biodinâmico, de forma geral, não só no arroz, uma saciedade maior, quer dizer, que tu vai comer menos quantidade, vai ficar satisfeito e vai ficar completamente nutrida. O sistema tem fundamento nos estudos do alemão Rudolf Steiner. O conceito é de que a natureza fornece tudo o que o solo precisa para fazer a vida acontecer. Basta misturar ingredientes naturais necessários para mantê-la fértil. Urtiga, dente de leão, carvalho. O que estes ingredientes têm a ver com a lavoura de arroz? No sistema biodinâmico, juntos, eles formam um poderoso composto, o humus, essencial alimento para o solo. Cada ingrediente representa uma peça importante que vai dispensar o uso de inseticidas e adubos químicos. Para isso, a fazenda vive a rotina dos preparos biodinâmicos. Um deles é feito com chifre de vaca e esterco, responsável por dar mais força à planta e livrá-la de doenças. O esterco é colocado dentro do chifre e enterrado no período do inverno. Tem também o preparado chifre sílica. Ele é feito da mesma forma, só que no lugar do esterco entra o pó de pedra ametista, que representa a luz embaixo da terra e é enterrado no verão. É o que o seu João Batista chama de vivificação da terra. O preparado de silício ele vai despertar os aromas, o sabor, a cor do alimento, quer dizer que ele dá um brilho diferente. O arroz mesmo cru ele tem um brilho diferente, mais intenso por causa desse preparado, né? Depois de 6 meses, o conteúdo é desenterrado e é misturado com água para ser pulverizado na lavoura. Verdadeiros remédios homeopáticos para o solo. E o resultado é beneficiado na própria fazenda pela família. Hoje, o arroz é vendido para todo o Brasil e começa a ser exportado para alguns países. No momento que a agricultura se puser como compromisso essa visão de pensar em longo prazo, nós vamos ter uma agricultura saudável. É que nós temos que nos preocupar na fertilidade por daqui a 300, 400 anos, na questão da paisagem, da ecologia, tudo isso, e a produção agrícola junto. E olha, o cereal certificado tem preços bem mais vantajosos que o convencional. 1 quilo pode chegar a R$ 16. Tudo começa com o preparo de um líquido à base de valeriana, uma planta rica em fósforo. Esse líquido é jogado de maneira uniforme sobre a compostagem, que foi feita utilizando esterco, terra, restos de folhas e resíduos orgânicos. O preparado tem um efeito homeopático, fortalece o solo de maneira natural. Este é o princípio da agricultura biodinâmica: produzir alimentos de forma orgânica, mas não só isso. O sistema biodinâmico utiliza de forma inteligente os recursos gratuitos de produção: terra, sol, ar, chuva e resíduos. Tudo combinado para uma agricultura que respeita os limites da natureza. O produtor Egon Bertolatini começou a utilizar a agricultura biodinâmica em 2002. Hoje, a fazenda, que fica em São Jerônimo da Serra, produz milho de pipoca, trigo, feijão e café, premiados pela qualidade de sabor. É uma resposta da natureza, a gente deu condições de fazer um bom café e veio aqueles índices, participações em concurso e tudo mais. A agricultura orgânica com biodinâmica é uma coisa bem conduzida, nós estamos falando de uma proximidade maior com a natureza. Depois de toda essa explicação sobre a produção biodinâmica, experimentar o café, que é tão famoso. Ah, é uma honra, Larissa. Vamos lá? Vamos tomar um café? Vamos lá. Maravilha. Muito bom.